Salve galera, beleza? Meu nome é Ricardo e hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouco sobre o Svelte, que é um framework web que tem crescido muito de popularidade aí nos últimos tempos. E a ideia desse vídeo é mostrar um pouco das decisões de projeto dos desenvolvedores do Svelte, quais são as características principais dele, pontos positivos, negativos, mostrar alguns exemplos, certo? De forma que seja uma motivação para vocês estudarem um pouco e testarem o Svelte por conta própria depois. A ideia é que o vídeo não seja um tutorial, então quando eu passar pelos exemplos, eu vou passar de forma mais rápida, sem detalhar muito as questões de sintaxe, nem de como fazer certas coisas. Beleza? Partindo então para o conteúdo do vídeo aqui, vamos iniciar com o que é o Svelte. Svelte que é uma palavra que vem do inglês, que significa esbelto, e ele funciona como um framework web, certo? Então ele permite para a gente criar aplicações web com reatividade, com componentização, com roteamento, assim como outras ferramentas já fazem. Dois exemplos aqui são o React e o Vue. Mas na verdade o Svelte ele é um compilador. Então ele pega os arquivos .svelte e transforma eles numa saída em JavaScript e uma saída em CSS, certo? E esses dois arquivos são tudo que é necessário para que o seu componente funcione com reatividade. Tudo bem? E isso aqui é uma das características mais interessantes do Svelte, certo? A falta dele ser um compilador, e a gente vai ver quais vantagens isso traz mais pra frente também em alguns exemplos. O Svelte em si foi criado em 2017, mas como a gente já disse, ele vem crescendo muito de popularidade aí. Então uma forma da gente medir essa popularidade é ver a quantidade de estrelas que ele tem no repositório do GitHub. E aqui então a gente pode ver que de abril de 2019, certo? Até abril de 2019 ele tinha mais ou menos 10 mil estrelas, o que já é bastante. Mas de um ano e meio para cá, certo? Ele já está com mais de 37 mil estrelas, então ele se encaminha aí para quadruplicar. E isso se deu majoritariamente aí pelo lançamento da versão 3 do Svelte, que trouxe uma série de refatorações, principalmente na parte de reatividade, que é um dos pontos-chave, um dos pontos que mais chamam a atenção para a ferramenta. Certo? E trazendo aqui então para vocês qual é a estrutura de um arquivo .svelte, né? Qual é a cara do arquivo que o compilador pega e transforma no JavaScript e no CSS que a gente mencionou. Então, ele tem essa cara aqui que não é muito diferente de um arquivo HTML comum. Você tem então a sua tag script para colocar a sua lógica, o seu JavaScript, a sua tag style para o seu CSS, e abaixo aqui a gente tem então as suas tags HTML, o que for necessário aí para o seu componente. E é interessante notar que essa ordem aqui de script, style e HTML, ela é uma decisão de estilo de código mesmo, ela não é obrigatória. Pelo fato dele ser um compilador, ele consegue pegar esses arquivos .svelte e ler da forma que ele achar necessária, então ele tem toda a visão geral do arquivo. Então isso aqui é uma... você pode inverter a ordem da forma que você achar melhor aqui, não é obrigatório você seguir essa ordem. Partir então aqui para os pontos positivos do Svelte, né? Quais são os diferenciais que ele traz em relação a tantos outros frameworks web que já existem e já são mais populares, já estão há mais tempo no mercado, né? Então, um dos pontos mais interessantes aqui é que ele não faz uso do Virtual DOM, que é uma camada, uma abstração em cima do DOM, certo? Que o React e o Vue usam para atingir a reatividade aí. E os desenvolvedores do Svelte, eles acham que o Virtual DOM é um passo desnecessário, então o Svelte em si ele foi implementado sem o Virtual DOM, ele faz as mudanças, certas alterações na árvore do DOM de forma direta, o que implica que o Svelte é mais rápido simplesmente pelo fato de ele não ter esse passo a mais, essa abstração a mais em cima do DOM, certo? Então se a gente for pegar alguns benchmarks de frameworks web, verificando a velocidade de renderização, por exemplo, a gente vai ver que o Svelte vai aparecer na frente da maioria deles, principalmente do React e do Vue, que já são os nossos dois exemplos aqui. Certo? Outra parte bem interessante é que ele busca ao máximo criar suas soluções usando a própria linguagem, usando o JavaScript mais puro possível. Então isso aqui implica em menos código boilerplate, certo? Aquele código que você copia e cola muito dentro da sua aplicação, código que você escreve muito e consegue pouca coisa. Então aquele código que você cola só para definir que aquilo é um componente, ou que aquilo é um estado, ou que aquele estado deve ser alterado de certa forma, certo? Isso implica então que os componentes Svelte são mais simples, são mais enxutos, e isso também facilita na hora de aprender e de codificar em Svelte, certo? Aqui a gente tem dois exemplos, que aqui à esquerda a gente tem como o Svelte tratava a definição e alteração do estado do seu componente nas suas versões iniciais. A gente pode ver que a gente precisa usar essa função get, essa função set, aqui, essa API específica do Svelte para isso, só para definir que a gente tem um contador e para incrementar esse contador. Certo? Isso aqui se aproxima bastante de como o React fazia isso, o React mais clássico faz isso, a gente pode ver que é basicamente a mesma coisa esses dois trechos, só que com o Svelte 3, certo? Com as refatorações que eles fizeram, o Svelte agora então ele usa só JavaScript puro para definir o estado e alterar ele, então a gente só cria aqui a nossa variável count e incrementa ela normalmente para atingir essa reatividade, certo? Para fazer essa mudança de estado do nosso componente. A gente aqui com um exemplo mais
concreto, certo? Aqui eu estou usando a ferramenta do REPL direto do site do Svelte. E a gente vai ter aqui então o nosso componente principal, o app.svelte. E a gente pode ver que ele tem aquela estrutura que eu mostrei anteriormente. Então ele tem aqui o nosso tag JavaScript, a nossa tag script, certo? Que aí a gente define a nossa variável count e essa função handleClick, que vai incrementar o count. A gente tem a nossa tag style com o nosso estilo para o título H1 e para o botão. E a gente tem aqui o nosso título H1, o nosso botão na parte de HTML, certo? E o botão que vai renderizar a nossa variável count e que a cada clique no botão eu vou incrementar essa variável. Então a gente pode ver aqui na direita, certo, resultado, e toda vez que eu clicar, ele vai incrementar o valor aqui. Outra parte interessante que já está comentada aqui, certo, é essa sintaxe, que ela é válida no JavaScript, é uma sintaxe que praticamente não é utilizada e que os desenvolvedores do Svelte se aproveitaram dela para definir então variáveis que dependem de outras variáveis, certo? Estados que dependem de outros estados. No caso, então, aqui o doubled vai ser sempre o dobro do count. E toda vez que a gente alterar o valor de count, o do valor de doubled vai ser alterado. Então, se eu clicar aqui, a gente pode ver que toda vez que o count aumentar, o doubled vai ser atualizado também. Beleza? Outro ponto bem interessante aqui dessa ferramenta do próprio site do Svelte é essa saída aqui, né? A gente pode ver a saída em JavaScript, a saída CSS. Lembra que eu falei lá atrás que o compilador ele pega um arquivo .svelte, transforma num JS e num CSS. A gente tem aqui os nossos estilos H1 e button aqui, por exemplo. Aqui no JavaScript a gente consegue identificar então a nossa variável double, a nossa variável count, certo? O nosso handle click. Então, se você quiser, tiver mais curiosidade para entender quais são as saídas, certo, do compilador, você pode dar uma olhada direto na ferramenta aqui. E ele também traz uma série de opções aqui do compilador. Você pode brincar aqui bastante para tentar entender melhor o que o compilador faz. Beleza? Então, partindo aqui para outro ponto positivo, a gente tem então os avisos sobre acessibilidade. Acessibilidade que é um ponto muito importante para um desenvolvedor web, mas que acaba muitas vezes sendo deixada de lado, sendo esquecida, certo? Então, quando você tiver algum pontinho que seja interessante, que o compilador identifica que você pode melhorar a acessibilidade ali, ele vai te trazer um warning, certo? Isso ajuda bastante a promover a inclusão, certo? Que fazer com que o desenvolvedor lembre de tornar o seu site acessível para todos, o máximo possível, né? Então aqui, mais um exemplo que eu trouxe. A gente tem aqui um componente que a gente pode ver que não tem a tag script, certo? E a tag style está embaixo. Então a gente tem HTML em cima, a tag style embaixo, isso funciona normalmente também. E aqui então a gente tem 3 imagens nesse exemplo, a gente pode ver aqui embaixo que ele traz 3 warnings, certo? Falando aqui a Y11, né, que significa acessibilidade, ele fala que o elemento da imagem deveria ter um atributo out. Então o out, que é um atributo que ajuda aqui a ter uma descrição da imagem, certo? Caso ela não consiga ser carregada. Então se a gente adicionar esse atributo out, a gente vê que os warnings eles somem, que os avisos eles somem, certo? Como a gente está na ferramenta própria do Svelte, ele tem esse aviso mais bonitinho, mas se você usar o compilador direto no seu terminal, certo? Na sua linha de comando, ele vai trazer warnings normalmente lá como uma saída. É interessante notar também que ele compila normalmente, certo? Ele não causa erro de compilação por não ter esses pontos de acessibilidade que ele está trazendo, mas que ele traz os warnings em si, certo? Então ele não quebra, mas ele te avisa. Outro ponto interessante é que o CSS é escopado por padrão, e isso acaba evitando então que você tenha o vazamento de estilos para outros componentes, o que é uma característica bem desejável quando você quer que seus componentes sejam autocontidos, certo? E que isso não atrapalhe no seu desenvolvimento. Então se você tiver muitos estilos mais complexos, componentes grandes, você pode acabar se enrolando lá e ter esse vazamento de estilos, certo? E isso para debugar depois acaba sendo bem chato. Então aqui mais um ponto positivo é que ele tem uma série de transições já no próprio Svelte. O próprio Svelte traz uma série de transições para você. Então se você quiser ter essas animações para o seu site, aí ele já traz prontas para você. Se você não quiser, tem dificuldade para criar animações usando CSS, não sabe muito bem, ou não quer usar frameworks nem bibliotecas a mais, o Svelte já traz isso para você. Então aqui a gente já tem mais um exemplo. A gente pode ver então que aqui a gente importa essas duas animações do próprio Svelte/Transition. Então a gente traz a Fade e a Fly. E aqui no nosso componente, né, esse componente principal, a gente tem um checkbox. Toda vez que o checkbox estiver marcado, ele vai mostrar o conteúdo aqui. A gente tem uma renderização condicional, né? Quando o checkbox estiver marcado, o que estiver dentro daqui vai ser renderizado. Quando ele estiver desmarcado, não vai ser renderizado. Então a gente tem essa animação de fade toda vez que ele é renderizado, certo? E a gente pode ter algumas outras opções. Por exemplo, a gente está usando aqui Transition Fade, era o exemplo anterior. Agora a gente está usando Transition Fly. A gente pode mostrar passar alguns parâmetros aqui, certo?
Então a gente tem aqui animação de fly na saída e na entrada. E a gente pode também ter animação de fly para entrada, certo? Esse in dois pontos fly, e animação de fade para saída. A gente pode ver aqui então que ele entra com fly e sai com o fade. E você também pode criar transições customizadas, certo? Caso você queira. E agora, partindo então para o último ponto positivo que eu trouxe, é o crescimento da popularidade, né? Como a gente já mencionou várias vezes no vídeo, isso acaba implicando aí numa comunidade maior e mais ativa. Então você vai ter mais pessoas para identificar bugs, para ajudar a corrigir os bugs, para sugerir novas funcionalidades, criar novos plugins, fazer mais tutoriais, vídeos, perguntas em fórum, certo? Isso ajuda bastante assim você no desenvolvimento quando você adota essa ferramenta. Mas e quais são os pontos negativos então, né? Eu trouxe uma série de pontos positivos, uma série de exemplos também, mas quais são as partes não tão legais do Svelte? Certo? E eu trouxe um único ponto principal, que é o fato da ferramenta ainda ser muito nova. Como a gente viu, ela foi criada em 2017, mas isso tem uma série de implicações não tão legais. A primeira é um contraste imediato ao último ponto positivo que eu trouxe, né? Que é a falta de material disponível. Então a comunidade ainda está crescendo, as pessoas ainda estão adotando a ferramenta tanto para uso pessoal quanto para uso dentro das empresas, certo? Então, se você adotar essa ferramenta agora e mergulhar bastante nas funcionalidades dela, é provável que você encontre certos problemas que poucas pessoas encontraram. Então você vai ter dificuldade de achar material online, perguntas, artigos, certo? Sobre esse problema, e também é provável que, dependendo da sua combinação de ferramentas, aí você seja a primeira pessoa a realmente chegar nessa dificuldade, e isso vai dar mais dor de cabeça para você conseguir resolver. Certo? Outro ponto negativo aqui é que o ecossistema ainda está pouco desenvolvido, e por ecossistema eu quero dizer aquele conjunto de ferramentas, plugins e bibliotecas que são criadas para serem usadas junto do Svelte. Por exemplo, com o Vue a gente tem então o Vuex, tem o Vue Meta, tem o Vue Router, tem o Nuxt, tem o Vite, tem o Vue Press, tem diversas ferramentas criadas pela comunidade e também pelos desenvolvedores do próprio Vue, certo? Ferramentas oficiais. Só que para Svelte, então, essas ferramentas ou ainda não foram criadas, certo? Elas ainda não existem, ou ainda estão em fases iniciais de desenvolvimento. Eu trouxe dois exemplos aqui para vocês. O primeiro é o Sapper, que ele é um equivalente ao Next.js do React e ao Nuxt.js do Vue, certo? Ele te ajuda na parte de SSR, de SEO, de setup do PWA, de roteamento automático, certo? Diversas coisas que te ajudam no desenvolvimento das suas aplicações web e que são desejáveis para sua aplicação. Só que o Sapper ainda está na versão 0.28, não está nem na versão 1, e a própria documentação diz que por estar em fase inicial ainda de desenvolvimento, você pode ter muitas mudanças grandes aí que podem acabar quebrando a compatibilidade, e devem quebrar a compatibilidade mesmo. A gente também tem outro exemplo aqui, o Svelte Native. Então ele permite a gente criar aplicações nativas usando Svelte, assim como existe o React Native, e essa ferramenta também não está nem na versão 1, está na versão 0.8. Certo? E o último ponto que eu trouxe aqui é a incerteza sobre o futuro da ferramenta. Então, com ferramentas mais novas, você corre sempre o risco de certos desenvolvedores que foram muito importantes para a ferramenta pararem de contribuir para ela. Você pode ter um certo rumo de mudança de rumo, certo? Então, você pode ter características que você gostava bastante da ferramenta, que por causa dessa mudança de rumo, elas deixam de ser priorizadas, deixam de existir às vezes. Isso é uma dificuldade que você pode ter caso você já tenha adotado a ferramenta, mas que com o Svelte em si, eu não vejo isso acontecendo, pelo menos. Eu trouxe aqui, mas eu não vejo isso acontecendo com o Svelte. Acho que depois do lançamento da versão 3, ele já está numa versão mais estável, você tem uma certa estabilidade mais legal aí, mas que isso com certeza vai acontecer com o ecossistema ainda, certo? Com essas ferramentas aí que estão sendo criadas e que devem aparecer aí nos próximos meses e anos. E esses foram os pontos principais negativos que eu trouxe, né? Claro que existem alguns outros, principalmente alguns mais pessoais, como por exemplo certas sintaxes, certos pontos que se você já usa Vue, se você já usa React, se você já usa Angular, você vai ter algumas coisas que você gosta bastante que talvez sejam diferentes aqui no Svelte e que você ache meio estranho, certo? Acho que não é tão legal. Mas como são pontos pessoais, eu decidi deixar eles de lado aqui, certo? Então esse foi o nosso vídeo sobre o Svelte. Agradeço a todos por terem assistido até agora. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o que é o Svelte, qual é a cara de um arquivo Svelte, quais são as características principais dele, certo? E se vocês tiverem curiosidade então de testar por conta própria, eu recomendo o próprio site do Svelte, certo? O tutorial deles tem diversos exemplos bem interativos, é bem legal e é um ótimo lugar para você dar os seus primeiros passos aí com a ferramenta, certo? E é isso, muito obrigado.